Salve Maria Imaculada! Ao celebrarmos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, temos a alegria de meditarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é para nós palavra de salvação. No dia em que nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós bem entendemos logo no início o que significa a realeza de Cristo, o que significa a dignidade real de nosso Senhor Jesus Cristo. E em tudo podemos sintetizar que a sua realeza consiste num serviço devotado, prestado a Deus em favor da salvação do gênero humano. O Rei Jesus se porta de maneira diversa à concepção de realeza que normalmente nós formamos ao longo do nosso período educacional, de estudos, e mesmo de acordo com as elaborações mentais que nós fizemos acerca do que significa um rei. Jesus se porta como o rei que, despido das glórias e das honrarias humanas, tem como glória e honraria fazer a vontade do Pai, cumprir o querer de Deus, e o manifesta servindo a humanidade, abaixando-se, descendo das alturas, se inclinando sobre a nossa situação humana, inclusive se encarnando e fazendo-se humano verdadeiramente, para nos salvar. Além disso, ele, para nos salvar, revela com gestos, palavras, atitudes inúmeras e muito bem pontuadas ao longo de sua história terrena, o quanto nos ama. Por isso, ele é o Rei, cuja realeza é a manifestação do amor benevolente de Deus para com cada um de nós. No dia em que celebramos essa solenidade, e assim vamos concluindo o ano litúrgico, nós entendemos
que olharmos para Jesus, buscarmos o sentido da vida em Cristo nosso Senhor, significa igualmente sermos profundamente reverentes para com Deus, voltarmos-nos para Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento, com todas as faculdades de nossa alma. Significa aprendermos com Jesus que a nobreza nossa está em sermos filhos e filhas de Deus e portarmos-nos de maneira tal que tenhamos a maneira que nosso Senhor estabelece para conosco realizar a vontade de Deus. E nós, como aqueles que querem também realizar a vontade de Deus, temos como atitude preferencial o cuidado para com aqueles que se encontram em situações dificílimas, situação de pobreza, de miséria, de fome, de esquecimento, situação de doença, situação de penúria, a situação em que o ser humano é marcado pela desumanidade dos outros, normalmente. Por isso, ao passarmos para o nosso intervalo, perguntemos-nos se o Rei Jesus assim age, como eu, que faço parte do reino de Deus, deverei agir. E desde já preciso colocar esta pergunta para dentro do meu ser, para que, exteriorizando-se sob a forma de práticas, eu não escute: afastai-vos de mim, eu, os demais. Passemos para o nosso intervalo.